Nós vamos dar continuidade à exposição que nós temos feito do Evangelho de Mateus. E nós estamos no capítulo 18. E nós vamos dar continuidade, Mateus capítulo 18. Hoje nós estaremos expondo os versos 15 até o 20. Essa versão vai ser colocada aqui. Se você a tem, você pode acompanhar em sua Bíblia. Mas se você desejar, você pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Do verso 15 ao 20. Vai dizer assim a palavra de Deus: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós vamos orar mais uma vez e pedir a graça de Deus e a compreensão para esse texto. Deus querido, é com muita reverência que nós nos achegamos ao Senhor em oração. Em oração a Deus queremos dizer que somos dependentes do Senhor, por isso nós oramos. E sabemos, ó Deus, que a compreensão das Escrituras não se dá meramente pela capacidade intelectual de saber ler e de fazer interpretação de texto. Sabemos, ó Deus, que a Tua Palavra é um livro precioso e que as coisas espirituais se discernem de modo espiritual. Por isso suplicamos a iluminação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes. E também sobre todos aqueles que nos acompanham pela internet nesse presente momento. Nos ajude, ó Deus, a compreensão, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos instrua por meio das Escrituras Sagradas. Pois essa é a oração que fazemos ao Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero recapitular com você e lhe situar no texto. Eu sei que nós temos aqui alguns visitantes e pode ser que você fique um pouco perdido, porque nós estamos já há alguns anos fazendo a exposição desse evangelho, então muita coisa já foi dita. E você pode acompanhar o canal do YouTube de nossa igreja, se for do seu interesse, para acompanhar as outras mensagens. E nós estamos agora, nesse exato momento, do verso 15 ao verso 20. Eu quero situar apenas você no capítulo 18 e lembrar os irmãos do que está sendo tratado, o que está acontecendo até o presente momento. O capítulo 18, ele começa com uma chamada de Jesus aos seus discípulos, ensinando seus discípulos o caminho da humildade. Não sei se os irmãos lembram, o capítulo 18 começa com aquela discussão boba dos discípulos entre si, para saber quem era o maior entre eles. E é diante dessa discussão que Jesus então ensina para eles o caminho da humildade. Jesus, de forma clara, diz: isso aí não é coisa de crente, isso aí que está na cabeça de vocês precisam mudar. Vocês precisam ser humildes, porque essas coisas, essa briga, essa questão essa pretensão por posição, por status, por saber quem é o maior, isso é coisa de fora, isso é coisa do mundo, não de vocês que são meus discípulos. Porque aquele que disse isso para eles foi aquele que disse de si mesmo: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então Jesus dá uma lição aos seus discípulos sobre humildade. E depois que ele diz aos seus discípulos que eles devem ser humildes, Jesus traz algumas advertências. Jesus diz: olha, agora vocês precisam entender uma coisa. Vocês sofrerão por causa disso. Porque o mundo é dos arrogantes. O mundo é da soberba e não há espaço para os humildes, mas ai de quem causar dano em vocês. Então, é inevitável que vocês sofram por essa condição de serem humildes.
mas também ai por quem fizer vocês sofrerem por conta disso. Na verdade, Jesus usa alguns tons pesados, de maneira que ele até diz, é melhor que se pendurasse em seu pescoço uma pedra bem grande e fosse lançada ao mar, ou seja, que morresse afogado, do que causar dano em vocês, porque vocês são humildes. Jesus traz uma advertência bastante pesada. E depois ele vai dizer por que ele usa esse tom pesado. Porque vocês são minhas ovelhas, que é a parábola da ovelha perdida. Ele vai mostrar o trato, o cuidado, o apreço que ele tem pelas suas ovelhas. Vocês são minhas ovelhas, né? E eu cuido de vocês. E agora, nesse presente momento, Jesus vai tratar uma relação sobre os irmãos. O que esse texto tem a ver com tudo que Jesus já vem dizendo? Ora, quando ele trouxe a advertência, dizendo ao mundo que o mundo tivesse cuidado para não ferir os seus discípulos, ele também trouxe uma palavra para os seus discípulos. Porque se é intolerável que o mundo cause dano aos seus discípulos, também o é quando os discípulos entre si causam dano entre si por causa dos seus pecados. Então agora Jesus vem, a partir desse texto, nos ensinar como é que nós devemos lidar com o nosso irmão quando ele nos ofende com o seu pecado. Não tem como a gente tratar do mundo, porque o mundo é o mundo. Mas aqui Jesus quer ensinar como é que o seu povo, os discípulos, devem se tratar entre si. O mundo nós deixamos para Deus. O mundo pode nos pisar, o mundo vai nos ferir e é inevitável. E a vingança pertence ao Senhor. A justiça pertence ao Senhor e no dia certo, Deus há de retribuir a cada um. Mas entre nós, o Senhor estabelece maneiras de como nós devemos tratar e nos relacionar quando um irmão fere um outro irmão. Pode colocar lá o slide, por favor. A gente vai acompanhar por lá e, ao mesmo tempo, a gente acompanha aqui também os textos, tá bom? Então, o sermão de hoje, ele tem esse tema, esse título, Como Tratar o Pecado de um Irmão, que se você olhar na sua Bíblia, vai estar praticamente isso, né? Na perícope lá, no nome em negrito, vai ter talvez isso, né? Como tratar a ofensa de um irmão. A primeira coisa, então, que o texto vai nos sugerir é isso. Vá ao irmão e trate com ele às sós. Se houve algum problema, se o irmão lhe feriu, o primeiro passo a ser dado, se o irmão cometeu algum pecado contra você, ou não, nós vamos já ver isso, o fato é, vá ao seu irmão e trate com ele a sós. Vamos ler o verso 15 novamente. Se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Perceba que há uma ordem clara diante de uma situação. Ele começa com si, que é apresentando a condição. Qual é a condição? Se o irmão pecar, qual é a ordem então que depois é dada? Vá. Então, a ordem é clara diante de uma situação. Se acontecer isso, é a situação. Qual é a situação? Se o irmão pecar, o que você deve fazer? Vá. Posteriormente, há uma condição, uma ordem. Então, a ordem é, se houver a situação, qual é a situação? Se o irmão pecar, o que você deve fazer? Você deve ir ao irmão. Nem todos os manuscritos apresentam... Deixa lá no texto. Nem todos os manuscritos apresentam o contra você. Coloca aqui na versão ARA, o versículo 15, só a versão ARA mesmo. Perceba. Se teu irmão pecar, percebe que está entre colchete? Contra ti. Ou seja, esse destaque do contra ti aqui é para mostrar que nem todos os manuscritos está essa referência do contra você. Alguns manuscritos vai ter contra você, ou seja, se o irmão pecar contra ti, faz isso. Outros não, só vai dizer, se o teu irmão pecar, vá ele. Mas a questão é, independente de ser contra você ou não, a ordem do vá ao irmão continua expressa, não vai mudar. Ou seja,
Volta para o texto da NVI. Se o teu irmão pecar, vá a sós com ele, independente se é contra você ou não. Porque alguns manuscritos têm contra você, outra não. Mas, de toda forma, a ideia é que se o irmão pecar de maneira que você tenha ciência disso, então você deve ir ao irmão. Ou seja, todo pecado de um irmão que seja manifesto, que seja percebido por você, deve ser tratado. E isso expressa, antes de tudo, antes de qualquer pensamento em sua mente, expressa amor e zelo. Por isso que o finalzinho do verso 15, ele vai dizer que se ele ouvir, o que acontece? Você ganhou o seu irmão. Então você percebe que a ideia do vá ao irmão, ela tem esse objetivo. É o objetivo de você fazer o bem ao irmão, de você ganhar o irmão. Essa é a principal motivação que deve nos levar a ir ao irmão. Ganhá-lo, de vê-lo bem, de tirar ele daquela condição de engano, tirá-lo daquela condição do engodo do pecado. O objetivo é ganhar o irmão. E aqui não é ganhar na discussão, mas a ideia é livrar o irmão do laço do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o seu objetivo, ao ver, ou seja contra você, ou seja presenciado por você o pecado do irmão, o seu objetivo é, a recomendação bíblica, a ordem é, vá ao irmão. Vá ao irmão não simplesmente para humilhá-lo, não é essa a ideia, para humilhá-lo, passar o pecado dele na cara dele, não é isso. Ou fazer com que ele se sinta mal e você aparente um senso de superioridade ou de santidade. Não, o objetivo não é esse. O objetivo no texto é claro. Se ele ouvir, esse é o objetivo. Você ganhou o seu irmão. Esse é o objetivo. Essa é a principal motivação de nós irmos ao irmão. Então, primeiro de tudo, há uma ordem clara de como nós devemos proceder quando isso acontece. E não é difícil de acontecer, porque todos nós somos o quê? Pecadores. Todos nós somos pecadores. E em algum momento nós iremos pecar. Em algum momento nós iremos pecar. E quando isso acontecer em nosso meio, o que devemos fazer? O que o texto bíblico diz que nós devemos fazer é ir ao irmão e tratar com o irmão. Diz o texto, devemos ir a ele a sós e fazer o quê? Mostrar-lhe o erro. Mostrar o pecado dele. Mostrar onde foi que ele errou. O que foi que aconteceu. Com o objetivo de que aquele irmão se arrependa. Ele mude. Ele abandone aquilo. Ele deixe aquilo. Com o objetivo de você ganhar o irmão. Então o objetivo de irmos ao irmão é com finalidade de lhe fazer o bem. Contudo, sabemos que na prática isso não é fácil. É fácil? Por que que não é fácil? Por que que é difícil nós irmos ao irmão quando nós presenciarmos? Ou seja, ele pecou contra nós, seja por ele ter pecado conosco, ou seja porque nós presenciamos ele pecando. Por que que é difícil nós chegarmos até aquele irmão para tratar, para mostrar-lhe o erro? Duas coisas eu poderia dizer aqui, poderia dizer muitas outras. Mas uma delas, nós preferimos ficar em nossa zona de conforto. Se nós vimos o irmão cometendo algum tipo de pecado, mas eu acho melhor ficar aqui, porque se eu for com o irmão, pode ser que tenha um embate, pode ser que o irmão não goste, pode ser que a gente vá discutir. Então, eu vou fazer aqui vista grossa. Deixa ele lá, pode ser que o pastor veja. Pode ser que outro irmão veja. Aí é outro irmão que vai quebrar a cabeça com ele. Mas eu não quero quebrar a cabeça com ele. Então é melhor ele ficar lá e eu aqui fingir que nada aconteceu. Não foi comigo mesmo? Não foi comigo mesmo? Ainda que seja, rapaz, Deus tenha misericórdia desse irmão. Ele cometeu o pecado contra você, mas eu vou ficar aqui na minha zona de conforto. Vou deixar quieto, vou deixar essa passar. Deus toma conta da vida dele, eu vou orar por ele. Ou então, você vai fofocar para outra pessoa. O irmão fez um negócio assim comigo, fez assim, assim, assim comigo. Uma das razões pelas quais nós temos dificuldade de ir é porque preferimos, muitas vezes, ficar em nossa zona de conforto.
A segunda razão pela qual nós temos dificuldade de ir ao irmão e mostrar-lhe o erro é porque as pessoas não gostam de serem confrontadas, e nós sabemos disso. E isso é um fator que faz com que nós nos isentamos muitas vezes. Tem irmãos que a gente sabe que são pessoas mais abertas, um pouco mais maleáveis, e que se talvez a gente presenciar elas cometendo alguma coisa, a gente não vai ter tanta dificuldade, porque aquele irmão tem uma certa facilidade para receber. Mas aqueles irmãos que a gente sabe que tem dificuldade de receber uma exortação, tem dificuldade de receber uma repreensão, esses aí é que a gente tem medo, porque só de olhar para a cara dele já dá medo. Imagina chegar nele e dizer, olha, eu acho que isso aí que você fez não está legal não. Isso aí que você fez não agrada a Deus. Essa sua conduta aí, essa sua postura é pecado. Me ofendeu, enfim. Poderia dizer várias outras coisas, mas eu penso que essas duas coisas aqui já é suficiente para nos dizer o porquê que nós temos dificuldade de cumprir essa ordem, de ir ao irmão e lhe mostrar o erro. O fato é, essas coisas são verdadeiras. Elas existem. Nós travamos a batalha consigo mesmo, de ficarmos em nossa zona de conforto e não irmos à pessoa. Travamos essa batalha de saber que muitas pessoas não gostam de serem confrontadas e por isso nós não vamos. Muito embora isso seja explicável, mas isso não é tolerável diante de Deus. Por quê? Porque o fato é que nós não temos escolha. Nós estamos diante de uma ordem. A ordem é clara. Se o teu irmão pecar contra você, o que o texto diz? Vá. Vá. É um imperativo. Vá. Faça. Vá até ele. É isso o seu papel. É uma ordem que Deus está dando do que nós devemos fazer quando isso acontece. E essa ordem é que deve nos mover a enfrentar esses obstáculos aqui mencionados. Tirar-nos da nossa zona de conforto, nos levar a ir, mesmo contra a gente, quando a gente perceber que a pessoa tem certa resistência, mas tem uma ordem. E essa ordem de Deus é que deve me levar a ir adiante, mesmo com todas essas adversidades que muitas vezes me impedem de cumprir a ordem de Deus, mas há uma ordem. Se o teu irmão, a condição é essa, se ele pecar, então você deve ir. Não cumprir a ordem de Deus não somente é desobedecer a Deus, mas também demonstra falta de amor para com aquele que vimos no pecado. É como se você dissesse, eu não ligo. Eu não ligo. Soa mais ou menos assim. Então, não cumprir a ordem é desobedecer a Deus e demonstra falta de amor para com aquele que nós vimos no pecado. Portanto, aqui uma recomendação. Agora vai para aqueles que de repente possa ser encontrado na condição do irmão que peca. Não despreze o irmão quando for até você para tratar do seu pecado. Esse irmão te ama. Esse irmão te ama. Ele saiu da sua zona de conforto, mesmo sabendo que talvez você fique chateado por ele chegar lá, mas se ele enfrentou tudo isso para ir até você, é porque esse irmão te ama. Ele não quer te ver nisso aí. Ele sabe, e você sabe. Portanto, olhe dessa forma, porque é o que Jesus está dizendo. E o que se Jesus mandou aquele irmão fazer isso, você precisa receber. Porque aquele irmão está indo, mas ele está indo na autoridade de quem? Na autoridade de quem? De Jesus, que mandou exatamente ele fazer isso. Aquele irmão não está fazendo algo que o pastor mandou ele fazer. Aquele irmão não está fazendo o que ele acha que deve fazer. Aquele irmão está fazendo o que exatamente Jesus mandou ele fazer. Não receber aquele irmão é não receber a Cristo. Porque, como nós vimos na mensagem anterior, Jesus cuida das suas ovelhas.
E muitas vezes ele faz isso por meio do seu corpo. Porque o corpo é o corpo de quem? O corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Então, ele muitas vezes faz isso. Envia nossos irmãos para tratar os nossos pecados. Como um bom pastor que ele é, que cuida das suas ovelhas. E ele é quem mandou o seu irmão ir até você. É ordem. Seu irmão está apenas cumprindo o que Jesus disse para ele fazer. Portanto, você tem essa prerrogativa de chegar para o irmão de repente quando ele não receber. Meu irmão, eu estou fazendo aqui o que Jesus mandou eu fazer. Já já a gente vai tratar, obviamente, sobre a forma com que vai ser feito, né? Você não vai chegar, ei, seu pecador miserável, está em pecado, né? Vai morrer. Não. Aí também você está... A gente vai ver as maneiras que nós devemos fazer isso. Mas o fato é, se ele está fazendo isso, é porque Jesus mandou ele fazer. E você precisa recebê-lo. E precisa ver esse irmão com atitude de amor. Com atitude de amor. De alguém que se importa com você e não quer lhe ver no engodo do pecado. Mas uma coisa interessante. Perceba que o texto é uma ordem para todos. Não é somente para uma classe específica dentro do corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós gostamos de terceirizar isso. Nós vemos muitas vezes o pecado do irmão, aí sabe o que a gente faz? Chega para que outra pessoa faça isso. E comumente, em nossos contextos, as pessoas chegam para mim, para tratar o pecado de outra pessoa. Negativo. Negativo. A ordem não é, se o teu irmão pecar, vai e chama teu pastor. Não tem isso aí não no texto bíblico. O texto bíblico não tem isso aí. No texto bíblico é, se o teu irmão pecar contra quem? Contra você. Você. Aí, se ele pecou contra você, vá. Mas vá a quem? Você. Vá a sós. Não é nem comigo, não. Pastor, me deixa de fora. Vá a sós. Porque o texto diz, você vai só no primeiro momento. Vá sozinho e trate com ele. Porque é isso que o texto bíblico diz. Por isso eu aqui, de vez em quando alguém vem me falar alguma coisa de alguém, eu digo que você está fofocando. Você está fofocando comigo, porque o texto bíblico diz que se você viu, você deve ir ao irmão. Você não deve fofocar comigo, não. Você está me contando para quê? Para que eu vá, é você quem tem que ir. É você quem tem que ir, porque o texto bíblico é claro. Se alguém pecar, vá você e a sós com ele. E mostre-lhe o erro. Se ele ouvir você, você ganhou o seu irmão. Vai ser algo entre você e a outra pessoa. Algo muito pessoal e particular. Agora, como eu disse, vá ao irmão com humildade e amor. Isso é muito importante. É importante saber como chegar no irmão para ganhá-lo. Coloca o texto para nós aqui de Gálatas, capítulo 6, verso 1, por favor. Olha o que diz o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com quê? Com mansidão. E cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Isso é importante. Você vai ao irmão com mansidão, entendendo que aquele mesmo pecado que aquele irmão cometeu, você também pode cair nele. Por isso, cuide-se para que também você não seja tentado naquilo que o teu irmão foi tentado e caiu. Portanto, você não deve chegar a ele com senso de superioridade, como se você nunca fosse capaz de cometer aquilo. Cuide-se para que você também não seja tentado na mesma coisa. Então, chega ao seu irmão de boa. Chega ao seu irmão com mansidão, com desejo de restaurá-lo. Com desejo de restaurá-lo, com desejo de ganhá-lo, com desejo de ganhá-lo. É essa postura que nós devemos ter. Porque, falando em corpo, nós estamos juntos como povo de Deus, essa seria uma razão central do porquê que nós devemos tratar os pecados uns dos outros. Porque nós somos um só corpo. O seu pecado diz respeito a mim, e o meu pecado diz respeito a você. Porque todos nós fazemos parte de um só
corpo. Se qualquer parte do corpo é ferida, todo o corpo sente. Você já percebeu que às vezes um canto de unha no pé é capaz de gerar febre no corpo inteiro? E paralisa o corpo inteiro. Então perceba que nós somos um corpo só. Por isso que o teu problema é o meu problema. Por isso que Jesus fala isso. Para nós irmos ao irmão, tratar dele. Porque o problema dele é meu problema também. É meu problema também. Fazemos parte do mesmo corpo. Fazemos parte do mesmo corpo. Por isso que é importante nós termos essa postura. E isso era vivido não somente pela igreja. No Antigo Testamento, havia também leis que estabeleciam esse tipo de relação entre eles. Coloca o texto aí para nós de Levíticos, capítulo 19 e versículo 17. Olha o que diz o texto. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Olha como é interessante o texto, né? A gente deve repreender e tratar ele para que a gente não sofra as consequências do pecado. Do pecado quem? Dele. Do pecado dele. Quando nós pecamos, todos os nossos irmãos aqui sofrem. Quer um exemplo disso? Se eu trair a minha esposa, essa congregação sofre? Sofre ou não sofre? Porque você vai me perder. Você vai me perder. Eu não vou poder mais estar aqui pregando. Vou ter que deixar de ser o pastor dessa igreja. Você vai perder. O reino vai perder porque vai gerar um escândalo tremendo. Percebe como você tem que cuidar de mim? Quando você vê eu deslizando, você tem que chegar em mim, meu irmão. Você tem que chegar em mim. Assim como eu devo chegar em você. Porque a gente está ligado. Não somente eu na figura aqui de líder, mas você também. Porque o seu pecado também traz repercussão para cá. Porque você faz parte de qual igreja? Da Igreja Batista. Você está entendendo? E quem é o pastor dessa igreja? Sou eu. E às vezes quando não tenho nada a ver, a galera bota o culpa em mim. Mas porque a gente está ligado um com os outros aqui. Por isso que a gente caminha junto. Por isso que a gente trata um do outro. Porque Jesus mandou fazer isso. Jesus mandou fazer isso. Eu devo fazer isso com você. E você deve fazer isso comigo. Porque é assim. Independente se eu pecar contra você, independente de você pecar contra mim. Porque como nós vimos, o texto é esse. Esse adicional contra você nem está em todos os manuscritos. Mas a ideia é, se tem ciência do pecado do irmão, vai até ele. E aí, se alguém for até você, receba. Porque esse irmão está sendo bíblico. Ele está fazendo exatamente o que a Bíblia diz para ele fazer. Então, voltemos nós para o texto. Obrigado. Nesse primeiro momento, a ordem é: vá e às sós com ele. Ou seja, você tratará do caso com o irmão no privado, na esfera particular. E isso exclui de você o ato de compartilhar isso com outras pessoas. Se você compartilhar o pecado do irmão com outras pessoas, você estará pecando. Porque a ordem é: vá a sós e trata com ele. É você e aquele irmão. Você não tem que estar compartilhando isso com outra pessoa. Você vai tratar isso com ele. Qualquer coisa fora disso é pecado. Portanto, não preste o seu ouvido quando o irmão chegar para falar do pecado de um outro irmão. Você repreenda ele. Você diz: sei que você está fazendo errado. Por que você está compartilhando isso comigo? Você já falou com o irmão? Se ele tiver falado com o irmão, é o que a gente vai ver. Aí está certo. E vai ver também as motivações dele de procurar você. Mas, se ele ainda não procurou o irmão para tratar, então você deve repreendê-lo e dizer: vá falar com o irmão. Vá falar com o irmão. Porque é isso que a Bíblia diz. É isso que Jesus disse que nós devemos fazer uns com os outros. Tá bom? Fora disso, é algo que perde a motivação. A motivação já não é mais ganhar o irmão. A motivação agora é denegrir a imagem do irmão. A motivação agora é essa: denegrir a imagem do irmão. E por isso precisa ser
repreendido. Ok. Tudo bem, pastor. Fiz tudo certinho. Fui lá, falei com o irmão, com humildade, com amor, com mansidão, mas eu não obtive êxito. O irmão não recebeu, o irmão fechou e ali ficou por si mesmo. E agora, o que a gente faz? É o que a gente vai ver agora no versículo 16. Acho que nem preciso botar o slide lá não, né, cara? Precisa não. Ficou mó paia também, né? Versículo 16. Bota o texto aí. Diz assim: mas se ele não ouvir, que é exatamente o que vai acontecer, se ele não ouvir, perceba a condição novamente. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, se a primeira recomendação é, se o irmão pecar, vá ele. Novamente há uma ordem clara diante de uma situação. A situação agora é, se ele não ouvir, ou seja, se ele não lhe recebeu, se ele permanece naquilo, no erro, naquele pecado, o que você deve fazer? Você deve retornar ao irmão. Você deve retornar o irmão, mas agora não mais sozinho. E a gente vai já falar com isso. Agora, se já é difícil de se dispor uma primeira vez para ir até o irmão, agora imagine uma segunda vez. Outra dificuldade nós teremos. Porque se ir a primeira vez já é um desafio, aí imagine agora você ter que se dispor novamente para ir àquele irmão. E agora não vai mais só. Você vai com a galera. Você vai com outras pessoas para chegar até ele. Novamente, nós somos colocados em uma situação que nós não temos escolha. Se você foi uma vez, não deu certo, você não tem a opção de dizer, eu vou deixar para lá, já fiz a minha parte, já falei com ele, ele não recebeu, agora é com ele e Deus. Não. O que o texto diz que nós devemos fazer? Se ele não recebeu, o que você vai fazer? Eu vou entregar a Satanás, agora não. Agora não. Só depois. Agora não. Porque a segunda coisa que devemos fazer é voltar lá. É voltar lá. É se dispor mais uma vez e ir até o irmão novamente. Então não tem essa de, eu já fui uma vez, já fiz a minha parte, agora eu estou orando por ele. Não. Não parou por aí. Não parou por aí. Nós não podemos desistir facilmente dos nossos irmãos. Não podemos desistir facilmente dos nossos irmãos. Você gostaria que alguém desistisse fácil de você? Certamente não. Porque às vezes nós estamos envolvidos em certas situações que nós iremos precisar da insistência dos nossos irmãos. Ali, tratando conosco mesmo, tratando conosco dos nossos problemas. Por isso que a ordem bíblica é essa, não desiste, vai lá novamente. Vai lá novamente. Então, novamente, há uma ordem clara diante de uma situação. Se ele não ouvir, volta e não volta mais sozinho. Vai agora com outras pessoas. E aí, obviamente, você vai ter que ter sabedoria para escolher as pessoas para ir até aquele irmão. Se você compartilhar com alguma outra pessoa, então é porque você vai chamar esta pessoa para ser testemunha para ir lá com o irmão. Você não pode sair falando para todo mundo e depois só escolher 2 pessoas, não. Você só vai abrir a sua boca para falar sobre o problema do irmão com aquelas pessoas que de fato você vai convidar para serem testemunhas e retornar àquele irmão. Você só vai compartilhar com elas e com ninguém mais. E não necessariamente precisa ser comigo, o pastor, porque eu geralmente entro no grupo das testemunhas. Mas você pode chamar outras pessoas. E, por favor, faça isso. Chame outras pessoas. Chame outras pessoas para ir com você. Certo? Porque às vezes eu já estou envolvido em outras situações também. Então, chame outras pessoas. Ajude também. E envolva elas também.
E aí, quando o irmão chegar para você, meu irmão, é o seguinte, acontece, homem, não me fale, não, chame outra pessoa, não faça isso. Porque se você fizer isso, você também vai estar pecando. Porque esse irmão precisa de testemunha. Esse irmão precisa de pessoas. E aí eu não vou poder chegar aqui no púlpito à noite e fazer um apelo. Meus irmãos, quem pode servir de testemunha para o irmão? Não dá. Ou então botar lá no grupo do Zap. Quem pode servir de testemunha para o irmão? Não dá. Pastor, já bati em 10 portas, nenhuma deu certo. Todo mundo pulou fora. Não dá. Por isso que ore antes de fazer isso. Faça como Jesus orou para escolher os discípulos. Ore, peça a Deus direção e chegue em alguém. Porque se alguém chegou em você, então é porque ele orou e Deus direcionou você. E de alguma maneira, Deus usará você, dará sabedoria, para que junto com aquele irmão, vocês possam não chegar lá agora no irmão e estar com um grupo maior e fazer pressão no irmão, não. Qual é o objetivo mesmo? Qual é a motivação que nós devemos ir ao irmão? Qual é? Nós vamos a ele para ganhá-lo. Nós vamos para ganhá-lo. Nós chamamos mais pessoas agora para facilitar o ato de ganhar aquele irmão. Porque com mais pessoas pode ser que se torne agora mais fácil a gente ganhar aquele irmão. Então, por que agora Jesus diz que há uma necessidade de nós levarmos outras pessoas consigo àquele irmão? Por que agora há uma necessidade? Primeiro, essa pessoa será exortada a abandonar o pecado novamente, porque ela já foi uma vez, e agora ela vai ser exortada novamente a abandonar o seu pecado, mas agora por mais pessoas. Mais pessoas estarão falando com ela. E pode ser que a vergonha, o constrangimento de outras pessoas estarem ali presentes, pode ser que leve a ela a uma reflexão. Porque se já é, de certa forma, constrangedor uma pessoa chegar e falar para você, outras chegando também se torna constrangedor. Mas a ideia é isso que Jesus quer fazer. A recomendação bíblica. Para que por meio de mais pessoas você seja convencido do seu erro. Porque pode ser que quando o irmão chega, você disse, é coisa da cabeça desse irmão. Mas chegando mais 2 ou 3 pessoas, será que é coisa da cabeça de 4, 5 irmãos? Já é no mínimo aí para gerar reflexão. De você pensar, rapaz, esses outros irmãos chegaram aqui. Então, você vai ter aí outros irmãos conversando com essa pessoa, a fim de que ele seja ganho. Mas a importância também de envolver outras pessoas é porque as testemunhas, elas também irão analisar com você o caso juntos. Porque pode ser que, por alguma razão, você foi ao irmão para tratar do pecado, mas pode ser que nem seja pecado aquilo que o irmão cometeu. Pode ser que seja coisa sua. Talvez você seja um legalista e disfarçado, e está tentando acusar o irmão de algum pecado que ele não cometeu. Então, você compartilhar isso com outras pessoas, como testemunha, pode ser que as testemunhas dizem, ei, cara, você não tem nada a ver, não. Você não tem nada a ver ter falado com o cara, não. Vamos lá agora para tu pedir desculpa a ele. É possível. Pode ser que essas coisas aconteçam. Por isso que depois, compartilhar é o caminho recomendável. Tanto para analisar a situação, outras pessoas elas vão poder analisar a situação, mas bem como também, para se de repente for verificado, não, foi ali constatado, está certo, é um pecado que o irmão cometeu, precisa ser tratado, o irmão está duro, não quer ceder, não quer reconhecer, então agora a necessidade de outros irmãos para conversar com ele, para falar com ele sobre o seu pecado. E essas testemunhas são de extrema importância para o próximo passo. Porque se essa pessoa não recebeu o irmão, não recebeu outros irmãos que foram, então o testemunho de 3 ou 4 mais pessoas vai servir para que esse fato, essa situação,
seja apresentada em última instância para a igreja. Assim era tratado também no Antigo Testamento. Veja o texto de Deuteronômio, capítulo 19, verso 15. Coloca para nós aí. Como era julgado as coisas. Olha, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso já era lei no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, o irmão agora precisa ser tratado em última instância. E essa última instância precisa da confirmação do depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Portanto, voltemos nós para o texto. O texto diz, então, a seguinte coisa. Se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ok. Certo, pastor, fiz o primeiro passo. Fui ao irmão, como Jesus disse, mas ele não recebeu, ele não ouviu. Fiz o segundo passo, como Jesus disse. E chamei outros irmãos, chamei mais 2, 3 irmãos para ir comigo lá tratar o irmão. Mas ele continuou do mesmo jeito, não nos ouviu. E agora, pastor, o que a gente faz? Eu vou abandonar esse irmão, porque eu já fui 2 vezes. Já é muito, fiz 1, fiz 2, e agora? Estou em paz diante de Deus. Agora eu vou entregar nas mãos de Deus. Não. Ainda não. Há o terceiro passo. Veja o que Jesus diz no verso 17. Perceba mais uma vez a condição. Se o caso, a situação, o caso. Se ele recusar a ouvi-los, conte-o à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. A primeira, vá ao irmão. A segunda, retorne ao irmão com testemunhas. E o terceiro, leve o caso do irmão para ser tratado na igreja. O termo igreja aqui é local, é óbvio. O termo igreja aqui é uma comunidade local onde ela possa ser tratada. Semelhante ao passo anterior, o irmão deve ser levado à igreja por 2 razões principais. Primeira, ele continua duro, sem querer ouvir ninguém. Ele não abre mão do seu erro, do seu pecado, do seu orgulho, e ele permanece naquela circunstância. E esse caso precisa ser levado à igreja para que agora, por meio do contato com a igreja, do testemunho de outras pessoas, da igreja inteira, diante dele, possa ser que agora esse irmão amoleça. Pode ser que Deus use a comunidade de fé para falar esse irmão, porque ele poderia dizer, meu irmão, isso é coisa da sua cabeça. Aí o irmão leva mais 2, 3 pessoas. Vocês ainda continuam viajando, vocês 4. Mas agora será que está todo mundo viajando na igreja? Será que está todo mundo errado? Esse é o objetivo último de levar a igreja com aquela premissa principal. Todos esses passos têm um único objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Ganhar o irmão. Perceba a quantidade de passos. Perceba a quantidade de oportunidades que Deus está dando para este irmão, para que ele seja restaurado, para que ele seja ganho. Mas ele está desprezando essas oportunidades até chegar na última oportunidade, que é chegar à igreja. Caso isso não aconteça, caso esse irmão decida deliberadamente, como diz o texto, se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja, certo? Contamos. E agora? Esse irmão vai continuar do mesmo jeito. E se ele se recusar também a ouvir a igreja, ou seja, para ele está todo mundo viajando. Ninguém está certo aqui.
Todo mundo está vendo a coisa errada, só ele que acha que está certo. Se ele continuar com esse pensamento, o que a igreja deve fazer com esse irmão? O que nós devemos fazer com ele? O que Jesus disse que nós devemos fazer com ele? Olhe para o texto. Trate-o como um pagão ou publicano. Você sabe o que isso significa? Tratar alguém como pagão e publicano é, além de retirar dela os privilégios de pertencer ao grupo de irmãos, à família de Deus, mas é também fazer ela reconhecer que a sua falta de arrependimento lhe associa apenas a um tipo de gente, descrentes. Jesus está dizendo que quando alguém, um irmão, insiste a pegar esse caminho, seguir na sua vida, sem reconhecer o seu erro, ele precisa ser tratado como um descrente. Trazendo aqui para miúdos, esse é um caso de excomunhão. Caso isso aconteça, está sob a autoridade da igreja e somente dela esse poder. Que é exatamente o que o texto vai dizer posteriormente. Por que a igreja, por última instância, vai fazer esse processo? Porque não foi dado ao irmão sozinho, não foi dado no segundo momento de 3, 4 pessoas decidirem isso, mas quem vai decidir isso, como diz o texto, é quem? A igreja. A igreja reunida vai tomar essa decisão com base na rejeição primária, que o irmão foi, depois das outras pessoas que foram, e depois de todo o testemunho da igreja, ele permaneceu daquele jeito. Quando isso acontece, o tratamento da igreja deve ser exatamente esse, porque foi dado a ela essa autoridade. Verso 18. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Essa não é a primeira vez que a gente vê Jesus falando sobre isso, lembra? Ele falou sobre isso no capítulo 16, no verso 19. Naquele momento em que Jesus traz, em que Deus, na verdade, dá aquela revelação na boca de Pedro acerca de Jesus Cristo, e ele vai falar sobre isso, sobre a autoridade da igreja, que foi dado as chaves e autoridade à igreja de tomar esse tipo de decisão. Daquilo que ela liga aqui, é ligado lá. Daquilo que ela desliga aqui, é desligado lá. E novamente aqui, Jesus traz essa premissa de autoridade. A igreja tem essa autoridade. Portanto, essa autoridade não é minha, não é pastoral. Pastor nenhum tem essa autoridade de fazer isso, porque Jesus não concedeu isso à igreja. Jesus concedeu isso à igreja. É ela quem tem essa responsabilidade de fazer isso. É ela quem tem a responsabilidade de fazer isso. Eu sei, esse passo último é muito doloroso para todos os envolvidos. Mas, tristemente, quando chega nesse último momento de uma igreja excluir alguém do seu convívio, de tratá-la como um descrente, e aqui é importante, eu já vi muitos casos disso acontecendo, e aqui eu quero aproveitar, já que o texto bíblico está exatamente falando sobre isso. Volta lá ao texto 17, por favor. Ora, o texto é claro. Se alguém passa por esse processo disciplinar em uma igreja e é excluído do convívio da comunhão dos irmãos, como é que nós devemos tratar essa pessoa? Olhe para o texto. Olhe para o texto. Olha o que o texto está dizendo. Você deve tratar ele como? Portanto, quando você encontrar ele lá fora, não vem com esse negócio de irmão para cá, irmão para lá, não. Você não é bonzinho coisa nenhuma, não. Porque quando você acha que o que a igreja fez é algo muito escandaloso, você está dizendo que Deus não sabe de nada e que você é quem sabe. Você está dizendo que você é justo e Deus é injusto por tratar as pessoas assim. Essa forma é Deus quem está dizendo que nós devemos fazer. E nós devemos fazer isso para o bem daquela pessoa. Isso é um motivo final
Essa é uma forma última de disciplina, para que por meio da vergonha, para que por meio da exclusão, essa pessoa de alguma maneira, ela possa chegar ao arrependimento. É isso que deve acontecer em nosso meio. Porque foi isso que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Eu sei que é doloroso, mas certamente é muito mais para o Senhor do que para nós. Ele é justo, Ele é santo, e Ele sabe muito melhor do que eu e você de como nós devemos tratar a igreja e cuidar uns dos outros. É muito doloroso quando chega a esse estágio. Mas esse estágio, na verdade, diz muito mais sobre aquela pessoa do que sobre a igreja. Porque, ou seja, aquela pessoa está tão decidida e disposta a não abrir mão do seu pecado que ela decidiu abrir mão da comunhão com os santos e permanecer no prazer do pecado. Então, na verdade, ela está querendo dizer, para mim, tanto faz, tanto fez estar no meio de vocês. Eu não me arrependo e pronto. É mais ou menos isso que ela está querendo dizer. Pouco me importa para o que Deus está dizendo na sua palavra. Eu rejeito você, eu rejeito vocês quatro, eu rejeito todo mundo aqui. É mais ou menos isso que ela está querendo dizer. Porque ela rejeitou o irmão com as testemunhas, rejeitou a igreja, e se ele rejeita a igreja, ele está rejeitando a quem? A quem? Cristo. Se ele rejeita a igreja, ele está rejeitando a Cristo, que deu essa autoridade para ela. Por isso que Cristo deu essa autoridade para a igreja. Infelizmente, a prática e o exercício dessa ordenança de Jesus tem sido negligenciada em muitas igrejas. Hoje já não se fala mais sobre disciplina, que se falar de exclusão. A falta dela tem gerado uma enorme falta de testemunho. Pessoas que pecam e por isso ficam, não são tratadas, e o evangelho vai sendo cada vez mais negligenciado e mal falado por conta dos pecados que não são tratados. O pecado por natureza, ele já causa escândalo, mas causa muito mais quando ele não é tratado. Gera muito. Veja aqui na nossa cidade. Quantos pastores aqui em nossa cidade, que nós sabemos, um exemplo, não cometeram adultério e continuam nos púlpitos das suas igrejas, pregando a palavra de Deus, e ninguém faz nada. E ninguém trata. Pelo contrário, essas igrejas são lotadas de pessoas. E são tudo cúmplices e responsáveis. Porque não tratam o pecado como deveria ser tratado. É triste e lamentável. Porque o discurso é aquele discurso do acolhimento. Nós estamos dispostos a acolher independentemente do que aconteça. Não. Não é assim que funciona. As coisas não são bem assim. Muitos acham antibíblico disciplinar alguém e até expulsá-lo. Mas é exatamente o contrário. Jesus está ensinando exatamente o contrário, que devemos disciplinar. E se necessário for, excluí-lo. Tratá-lo como gentil e publicano. É isso que nos ensina a Bíblia. Você já leu 1 Coríntios, capítulo de número 5? Alguma vez na sua vida? Quando chegar em casa, leia. E veja o tom que Paulo vai dizer. Ei, vocês não trataram desse irmão, não? Bota ele para fora. Paulo diz, eu entrego a Satanás esse irmão. Ixi, como Paulo é duro. É isso que acontece quando pecados não são tratados no meio. Sabe qual era o problema lá de 1 Coríntios 5? O cara estava tendo relação sexual com a mulher do seu pai. E ninguém fazia nada. E Paulo disse, como é que é? Eu já escrevi várias vezes para vocês tratar esse problema e vocês não estão tratando. Tira ele agora do meio de vocês. Entrega ele a Satanás. Porque um pouquinho de fermento faz o quê? Vai ver da massa inteira. Pecados precisam ser tratados. É isso que Jesus está dizendo.
É isso que Jesus está dizendo como deve ser feito. É isso que Jesus está dizendo que deve ser feito. Eu creio que todo esse pensamento contrário é apenas reflexo de uma geração que não tem nenhuma disposição para a disciplina. Eles não toleram disciplina em nenhum lugar. Essa é a geração que nós vivemos. São filhos que não toleram ser disciplinados pelos seus pais, pais que não disciplinam seus filhos, e por isso que quando chega na igreja acha que não tem disciplina. Mas tem disciplina. Porque foi Deus que estabeleceu assim. Se o irmão não quer ser tratado, então não tem por que ele estar no meio de nós. É exatamente isso que o texto ele está querendo dizer. E o problema é que todas essas coisas vêm marcadas com aquela frase: Deus é amor, e portanto tudo me é permitido, e em nada devo ser advertido. Porque afinal Deus aceita tudo. Mas isso não é verdade. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é o pecado. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é o pecado. Por isso que quando nós pecamos, nós devemos fazer o quê diante do nosso pecado? Confessar os nossos pecados a Deus. Né? E ele vai dizer que aquele que não faz isso, o que é que acontece com ele? Aquele que encobre os seus pecados, jamais prosperará. Provérbio 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, esse alcança a misericórdia de Deus. Então, em nosso meio, nós devemos tratar os pecados uns dos outros. Dessa forma com que nós vimos. Primeiro, vai ao irmão, trata com o irmão, a fim de ganhá-lo. Não deu certo? Leva outras pessoas, a fim de ganhá-lo. Não deu certo? Leva à igreja, a fim de ganhá-lo. Não deu certo? Você realmente não quer nada. Mas ainda assim, essa exclusão ela tem um objetivo. Ainda assim tem um objetivo de ganhar. Esse caso que eu citei de 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo disse, entrega ele a Satanás, ele se arrependeu depois. E Paulo, quando escreve a segunda carta, Paulo agora escreve aos irmãos para recebê-lo. Olha como foi importante. O cara não queria se arrepender, e Paulo disse, pode tirá-lo, entrega ele a Satanás. E depois, vivendo lá, dissolutamente, houve arrependimento na vida dele. Esse é o objetivo da disciplina. Esse é o objetivo da disciplina. Irmãos, a grande verdade é que Deus está nisso tudo. Deus só faz presente nas coisas, Deus só se faz presente nas coisas que Ele mesmo estabeleceu em Sua palavra. Olha o que diz o texto. Veja, coloque para nós versos 19 e 20, por favor. De novo, mais uma vez. Olha o que ele vai dizer. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que Jesus está querendo dizer? Ele está tratando sobre um irmão que está em pecado. Deixa o último verso. Verso 20. Ele está tratando sobre o irmão que está em pecado e não quer se arrepender. E ele acabou de dizer o que deve ser feito com esse irmão. E agora ele vem dizendo, calma, não fiquem receosos com isso, porque quem está no meio disso tudo? Eu estou no meio deles quem? Deles quem? Da igreja. Daquilo que está acontecendo. Meus irmãos, nós sabemos que Deus é onipresente e que Ele está presente em todos os lugares. Mas também nós sabemos que Deus não está presente em todos os lugares da mesma forma. Por exemplo, quando você lê o texto de Mateus capítulo 28, um exemplo. Coloquei para nós só como exemplo. O texto aqui desse mesmo evangelho de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Olha, ele dá uma ordem, ele diz, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ora, todos nós sabemos que o Senhor está conosco. Mas por que aqui ele está dizendo que vai estar conosco? Porque ele deu uma ordem. Ele disse, vocês devem... Eu tenho uma ordem para vocês. Qual é a ordem? Vocês devem ir e fazer discípulos no meu nome em todos os lugares. Quando vocês estiverem fazendo isso, sabe quem vai estar com vocês? Eu estarei sempre com vocês para fazerem isso. Então, quando ele nos dá a ordem, ele nos deu uma ordem que nós devemos tratar o pecado do irmão. E quem vai estar conosco para fazer isso? Ele. Por isso que o verso 20 do capítulo 18, ele diz exatamente isso. Eu estarei no meio deles. Para fazer exatamente isso. Então, quando nós nos reunimos para tratar o pecado de um irmão, e se necessário for, excluí-lo do nosso meio, nós estamos fazendo não o que alguém disse para fazer, mas nós estamos fazendo aquilo que Jesus disse para nós fazermos. Ele deu uma ordem de assim nós devemos proceder. E quando nós cumprimos essa ordem, sabe quem está conosco? Ele mesmo. Ele mesmo. Quando a igreja se reúne para fazer aquilo, para adorar a Deus da maneira com que Ele estabeleceu para ser, Deus se faz presente de uma maneira muito especial no meio de nós. Portanto, quando essas coisas acontecerem, e isso já aconteceu aqui em nosso meio, os irmãos sabem disso, já tivemos o desprazer de excluir pessoas do nosso meio, exatamente por esta razão, porque não abriram mão do seu pecado. Nós sentimos muito por isso, é óbvio. Nós sentimos muito por isso. Gostaríamos muito de ganhar essas pessoas, mas o nosso desejo não pode ser maior do que o desejo de obedecer à palavra de Deus. E a palavra de Deus é, se esse irmão rejeitar todos os conselhos, todas as exortações, deve ser levado até a última instância, que é a exclusão. Infelizmente, isso acontece. E quando nós fizermos isso, precisamos estar conscientes de que Deus está conosco. E eu quero encerrar dizendo isso para você. Deus ama seus filhos e tem zelo pela sua igreja. Ouça bem. Deus ama seus filhos e tem zelo pela sua igreja. Por isso, Ele mesmo nos disciplina. E para isso, muitas vezes, Ele usa a igreja como instrumento. Eu quero encerrar lendo o texto de Hebreus, capítulo de número 12. Coloca para nós aí, por favor. Hebreus 12, verso 4 a 11. Olha o que diz o texto. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, perceba, a palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Olha a palavra de ânimo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia o melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E o último verso, nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mas mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Ora, é óbvio, quando nós estamos sendo disciplinados, naquele presente momento só conseguimos enxergar a tristeza. Mas depois, isso produz em nós frutos de justiça. Você lembra das peças que você tomou dos seus pais? No momento que você estava apanhando, certamente você estava chorando.
Mas talvez muito do seu caráter, talvez muito do que você é resultado dos cinturões da chinelada que você levou. Elas foram essenciais para a formação do teu caráter. Veja o que acontece com o menino mimado que não apanha. Ele se torna uma péssima pessoa. Porque a Bíblia diz, em Provérbios, que quem ama seus filhos faz o quê? Cedo disciplina. Cedo disciplina. É a Bíblia quem está dizendo, não é a psicologia infantil. É a Bíblia. Que quem ama seus filhos, cedo disciplina seus filhos. E quem retira deles a vara, os aborrece, não os ama. É isso que a Bíblia diz. Assim Deus trata nós também. A disciplina é para o nosso bem. Por isso que a ideia central desse texto é ganhar as pessoas. E a disciplina é o meio pelo qual Deus usa para nos disciplinar. Então eu quero encerrar dizendo isso. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Deus nos chama a isso. Nós somos um corpo. É meu dever cuidar de você e seu dever cuidar de mim. Se eu ver algum erro em você, eu tenho que ir até você. E você deve vir até mim. A sós. Se não der certo, chama outra pessoa. E vai ao irmão. Se não der certo, leva para a igreja, para que a igreja trate. E nós oramos para que esse irmão seja ganho. Para que não seja necessário chegar à última instância de excluí-lo do nosso meio. Pelo desejo dele de permanecer no seu erro e de rejeitar todos os conselhos que vêm da parte de Deus para a sua vida. Então eu quero nesse momento orar, pedindo a Deus que nos dê coragem, primeiro de tudo. Que a gente vá na autoridade de Jesus, com mansidão, com amor, humildade, para ganhar o nosso irmão. E também quero orar para que, se porventura algum irmão chegar até nós, tenhamos o coração aberto para entender que aquilo que aquele irmão está fazendo, ele está apenas cumprindo a ordem de Jesus. E veja como cuidado, veja com amor, alguém que está indo a você é porque ele lhe ama e quer o seu bem, quer ganhá-lo. Quer ganhar. Vamos orar por isso, pedindo a Deus que nos ajude.